O livro de Gênesis, capítulo de número 4. Nós vamos ler esse texto bastante conhecido dos amados irmãos. Gênesis, capítulo de número 4. Glória a Deus. Alguém achou? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Isso. Gênesis capítulo 4. O título desse texto que nós vamos ler fala de Caim e Abel. Tá? E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor. Quem foi que falou? Senhor. Por que tiraste e por que decaiu-lhe o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Veja a condição que Deus estabelece. Deus está dizendo assim: se você fizer o bem, é claro que você vai ser aceito. Você está entendendo aí? Vamos continuar a leitura. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele deve dominar. Aleluia, glória a Deus. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guarda? Em outras traduções está dizendo: acaso sou eu tutor do meu irmão? Disse Deus: o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Amém, irmãos? Amém. Vou ler só até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus e falar com Ele, pedir para Ele falar conosco. Feche teus olhos e faça uma oração sincera, do jeito que você sabe orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite e pedimos a Deus que o Senhor venha falar conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Não nos permita sair daqui da mesma forma que entramos neste lugar, mas que nós venhamos sair daqui diferentes, porque nós iremos ouvir as tuas instruções, e com certeza aquele que ouve e guarda as tuas instruções, este homem é bem-aventurado. Por isso, fala conosco, Senhor, em nome de Jesus, e você diz amém. Amém. Quantos podem aplaudir a palavra de Deus? Aplauda todo mundo. Amados, preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Glória a Deus. Glória a Deus. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Você sabia que Deus, Ele leva muito em consideração
aquele que termina o que começou a fazer. Deus, ele leva muito em consideração aquele que termina o que começou a fazer. Você pode repetir isso comigo? Deus leva muito em consideração aquele que termina o que começou a fazer. Preste bem atenção. Deus, ele, quando olha para nós, ele olha para as nossas atitudes. Você pode ter certeza, as nossas palavras Deus pesa. Os nossos pensamentos são pesados também por Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que todas as nossas obras são pesadas por Deus. Mas preste bem atenção, Deus leva muito em consideração o homem que termina aquilo que começou a fazer. Porque para Deus, bom não é aquele que começa, bom para Deus é aquele que termina. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim comigo, bom não é aquele que começa, bom é aquele que termina. Então preste bem atenção. Para Deus, o bom não é o que começa, para Deus, bom é aquele que termina. Certa vez, Jesus, ele estava pregando a palavra e ele se dá de frente com um homem. E a Bíblia fala que este homem era um jovem rico. E o jovem rico, quando ele chega para Jesus, o jovem rico, quando chega para Jesus, o jovem rico, ele fala para Jesus assim: bom mestre. Ele usa a palavra bom com Jesus, bom mestre. Só que Jesus interrompe a fala daquele jovem. E Jesus diz para aquele jovem assim: bom não sou eu, bom é Deus. Por que Jesus falou que bom não era ele, bom era o seu pai? Porque Jesus ainda não havia terminado o que começou a fazer. Porque a obra que Jesus estava fazendo, ela só iria terminar quando Jesus subisse no Gólgota, quando Jesus fosse crucificado, e quando Jesus ele falasse a palavra está consumado. A obra que Jesus veio fazer, ela só seria consumada na hora que Jesus citasse a palavra está consumado. Jesus ele disse: bom não sou eu, bom meu pai. Por quê? Porque Deus, quando ele começa a fazer uma coisa para ele, aleluia, como ele é Deus, ele já terminou. Então o que ele começa automaticamente já termina, aleluia. E a Bíblia Sagrada, ela faz menção destas palavras de Jesus. E eu entendi que para Deus, bom não é aquele que começa, bom é aquele que termina. Veja a parábola do servo bom e fiel. Repare que quando Jesus ele fala essa parábola, Jesus ele se dirige ao servo bom e fiel. Ele diz assim: ó, servo bom e fiel. Por que Jesus chama o servo bom e fiel? Porque ele começou a fazer uma coisa e ele terminou. Jesus só chama aquele servo bom e fiel porque ele terminou a fazer o que ele começou. Então preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Todas as vezes que um homem nasce sobre a terra, Jesus nunca chamou esse homem quando ele nascia de servo bom e fiel. Jesus só se dirigia a um homem, Deus só se dirige a um homem como servo bom e fiel quando ele terminava de fazer a sua obra. Só depois que o homem começa e desenvolve e faz aquilo que começou a fazer, é que ele é chamado por Deus de servo bom e fiel. Se você quiser ser reconhecido por Deus como servo bom e fiel, está na hora de começar e terminar aquilo que começou a fazer. Diga assim comigo: eu tenho que terminar o que eu comecei a fazer. Fala mais alto, vai lá. Eu tenho que terminar o que eu comecei a fazer. Eu tenho que terminar o que eu comecei a fazer. Você precisa terminar o que começou a fazer. Se você começou essa trajetória com Deus, então você precisa terminar.
Porque se você terminar, você lá no final vai ser chamado de quê? De servo bom e fiel. Eu vou lhe mostrar mais uma vez na Bíblia que para Deus bom não é o que começa, bom é o que termina. Eu vou lhe mostrar. Preste bem atenção. Quando Deus começou a fazer todas as coisas, a Bíblia diz que Ele fez todas as obras no primeiro dia. E quando Ele começou a fazer as obras no primeiro dia, Ele só disse que era bom quando Ele chegava onde? No começo ou no final do dia? No final do dia. Ele dizia assim, Ele começou a fazer no primeiro dia, quando terminou o dia, e viu Deus que era bom. Aí Ele foi trabalhar no segundo dia. Quando Ele começou a trabalhar no segundo dia, quando Ele termina a obra no segundo dia, a Bíblia diz que Ele viu, e o que Ele tinha feito no segundo dia era bom. Sabe por quê? Porque para Deus, bom não é o que começa, bom é o que termina. Aquilo que começou a fazer. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: bom não é o que começa, bom é aquele que termina o que começou a fazer. Em João capítulo 17, versículo de número 4, Jesus ele diz assim: Pai, eu glorifiquei-te na terra, concluindo o que me destes a fazer. Porque para Deus, Jesus ele só se tornou bom porque Ele foi até o final. O que eu quero lhe falar, meu irmão, é que a mesma regra Deus aplica a nós. Não adianta só eu vir para a igreja, eu me entregar a Jesus e passar um tempo da minha vida servindo a Deus. Não adianta eu passar só um tempo da minha vida sem a mentira. Não adianta eu passar só um tempo da minha vida sem viver as coisas erradas. Não adianta. Existem pessoas, igreja, que passam a vida inteira fazendo o certo, mas no final da sua vida começam a fazer o errado. E para Deus, bom não é o que começa, bom é o que termina. Ou seja, o que eu quero lhe explicar é que você não pode jogar 20 anos, 30 anos, 40 anos que você gastou na presença de Deus no lixo. Você não pode jogar, meu querido, esse tempo todo que você esteve na casa de Deus no ralo. Você deve cultivar a sua salvação dia após dia, até o último dia que você viver na terra. Porque para Deus bom não é o que começa, bom é o que termina. Posso repetir? Diga assim comigo: bom não é o que começa, mas é o que termina. Alguém vai até o fim aqui? Alguém vai até o fim? Alguém vai até o fim aqui? Então presta bem atenção. O texto que nós acabamos de ler fala de um homem que ele começou bem. Ele começou bem. Caim começou muito bem. E nesta noite, pessoal, eu quero, em nome de Jesus, destronar o espírito de Caim neste lugar. Se porventura esse espírito ele está operando na vida de alguém aqui, vai cair por terra hoje para a glória de Deus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar nessa noite, porque o que eu vou falar servirá muito para o seu crescimento espiritual. E eu tenho certeza absoluta que se você praticar o que Deus irá me usar para falar, pela sua imensa e infinita misericórdia, a sua vida vai mudar para a glória dele. Amém? Então nós vamos destronar nessa noite o espírito de Caim. Caim começou muito bem. Começou fazendo o que devia fazer. Primeiro, Caim, ele começou exercendo a profissão do pai. Para um pai não existia um senso de realização maior de que o seu filho fizesse a mesma coisa que ele faria, ou que ele fazia. Para um pai não existia um senso de
realização maior de um filho ser imitador dele, Caim resolveu imitar a profissão do pai. Adão era lavrador e Caim resolveu também ser um lavrador. Caim resolveu imitar a profissão do seu pai. Além de Caim imitar a profissão do pai e trazer para o seu pai um senso de realização muito grande, a Bíblia Sagrada declara que quando Eva teve Caim, a Bíblia declara que Eva se alegrou bastante. Eva ficou muito feliz por Caim ter nascido. Na família de Adão houve também um senso de realização muito grande por causa do nascimento de Caim, pois Adão e Eva tinham acabado de saírem do jardim do Éden, como você conhece a história. Eles foram expulsos do jardim, e quando eles saem do jardim, para eles a vida já estava acabada. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Eva concebeu e deu à luz a Caim, aleluia, ela grita bem alto e diz assim: eu adquiri um filho varão, e eu só adquiri porque o Senhor me deu. Em outras palavras, presta bem atenção, em outras palavras, Eva estava muito feliz. Por quê? Porque haviam desobedecido, e mesmo desobedecendo a Deus, Deus nunca deixou de cuidar daquela família. Mesmo desobedecendo ao Senhor, Deus nunca deixou de cuidar. Deus nunca deixou de assistir à necessidade daquela família. Era como se Deus dissesse: saia do jardim. E Deus, mesmo mandando sair, Deus colocasse a sua mão protetora sobre a vida daquele casal, e aonde aquele casal andava, Deus andava protegendo de todo o mal, de todo empecilho e de toda seta maligna. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Deus, ele continuou cuidando de Caim, de Adão e Eva. Por quê? Porque Deus é um Deus de relacionamento. Você pode repetir isso comigo? Deus é um Deus de relacionamento. Deus é o quê? Um Deus de quê? Um Deus de relacionamento. Glória a Deus. Mesmo Adão saindo do jardim com Eva, Deus continuou se relacionando com eles. A prova disso é que Eva glorifica a Deus pelo nascimento de Caim. O que eu quero lhe dizer, pessoal, é o seguinte: é que mesmo que o homem erre, mesmo que o homem saia da presença de Deus, mesmo que o homem abandone a presença de Deus, ouça as minhas palavras e entenda: mesmo que o homem abandone, porque Deus não abandona ninguém, mesmo que o homem abandone, Deus jamais abandonará os seus filhos, Deus jamais abandonará os seus servos. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: Deus não abandona ninguém. Fala mais alto, vai lá. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. Deus continuou cuidando de Caim. Deus continuou cuidando de Eva. Deus continuou cuidando de Adão. Deus continuou cuidando daquele casal. E aquele casal agora tem o primeiro filho, e o primeiro filho se chama Caim. E agora, preste bem atenção, Caim vai crescendo, Caim adota a profissão do pai. E Caim, meu querido, está se desenvolvendo bastante. Está, meu querido, fazendo tudo que agradava o seu pai. E também estava participando dos cultos que adoravam e engrandeciam o nome do Senhor dentro daquela casa. Caim, ele começou muito bem. Caim começou muito bem. Caim começou adorando. Caim começou obedecendo. Caim começou adorando a Deus. Caim começou obedecendo o seu pai e a sua mãe. São mandamentos bíblicos. São mandamentos
Se você, querido, praticar um relacionamento com Deus, você está, aleluia, praticando o primeiro grande mandamento. Se você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, meu querido, você está praticando o primeiro grande mandamento. Se você obedece o seu pai, se você obedece a sua mãe, você também está praticando o que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que nós devemos honrar pai e mãe para que se prolonguem os nossos dias na terra. Glória a Deus. Eu quero falar para você o seguinte: por mais que você tenha 50, 60, 70 anos, se a sua mãe for viva, se o seu pai for vivo, você ainda deve honras a eles. Pastor, e se o meu pai for errado? Se o meu pai for um alcoólatra? Se o meu pai for um cachaceiro? Se o meu pai for isso e for aquilo? Pastor, mesmo eu sendo da igreja, mesmo eu estando na presença de Deus, eu ainda devo honrar ao meu pai? Sim. Mesmo assim você deve honras ao seu pai. Sabe por quê? Porque, queira ou não queira, por mais errado que o seu pai for, ou seja, ele é uma autoridade constituída por Deus sobre a sua vida. Então Caim, ele começou muito bem, obedecendo o pai, obedecendo mãe, cultuando a Deus. Quantas pessoas não começam assim, não é, pessoal? Quantas pessoas não estiveram do seu lado um dia, ouvindo a palavra de Deus no mesmo lugar que você está? Quantas pessoas não guardaram as mesmas palavras que um dia você ouviu e que você guardou, mas hoje essa pessoa não está mais aqui, porque ela não teve o cuidado de perseverar, ela não teve o cuidado de guardar aquilo que ouviu? Quantas pessoas você conhece que hoje não estão mais na casa de Deus, desistiram de servir ao Senhor por causa de besteira, por causa de coisas erradas, por causa de desejo maléfico? Ei, mas você está aqui adorando a Deus. Quantas pessoas você conhece que não estão mais aqui, meu querido? Quantas pessoas você conhece que não mais estão exercendo a mesma fé que você exerce? Pessoas que começaram muito bem. Pessoas que começaram, meu querido, como você começou. Pessoas que adoraram a Deus como você está adorando agora, mas que não perseveraram na fé, não perseveraram na doutrina, e hoje estão afastadas dos caminhos de Deus. É por isso que as obras que o homem faz, elas não salvam. Sabe por quê? Porque quando o homem começa a fazer tudo certo, ele vai cair no mesmo erro do filho pródigo. Então, presta bem atenção: obras não salvam. Por isso que Deus, ele não leva em consideração só as suas obras. Tem que ter algo a mais. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo Paulo disse que a salvação ela não é dada por obras, para que o homem não se glorie. Então não é só as obras que salvam, é a fé acompanhada de obras. Aleluia, glória a Deus. Eita, é forte demais. Oh, glória. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, pessoal. Existem pessoas que não participam da mesma fé que você participa. Sabe por quê? Porque vive baseado nas obras. Quer ver? Existem pessoas que eu não preciso ir para a igreja. Por que você não precisa ir para a igreja? Porque eu não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Não é assim? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim ou não? Sim. Para eles, as obras que eles praticam estão justificando eles. Este era o meu problema. Porque enquanto eu fazia o certo, eu achava que todo mundo era errado. E aí, quando eu comecei a fazer o errado, o diabo falou no meu ouvido assim: pode fazer o errado, porque todo mundo erra. Ou seja, quando eu estava de um lado fazendo a coisa certa, o diabo disse assim: você não carece para a igreja, para que ser crente? Para que servir a Cristo? Para que se entregar ao Senhor? Se você já faz tudo certo, para que ir para a igreja? Não é assim, pessoal? Para quê? Aí quando eu comecei a fazer o errado, aí o diabo veio no meu ouvido e disse assim: não tem problema, todo mundo erra.
O problema é esse aqui, é que todo mundo erra. O problema é esse aqui, é que todo mundo erra. E às vezes o erro nos acostuma. Meu querido, o erro nos segura em fazer a vontade do diabo. O erro nos provoca, sabe o que? Um senso de realização muito grande na carne. Preste bem atenção. Quando uma pessoa, ela satisfaz um desejo carnal, ela se sente realizada. Sabe por quê? Porque aquilo provoca um senso de realização muito grande na sua carne, um relaxamento muito grande. Aí o inimigo vem, depois daquele prazer, o inimigo vem e diz assim: continua, porque todo mundo erra, todo mundo pratica. Aí a pessoa se acostuma em fazer aquilo. Chega um momento que a pessoa não consegue se ver sem aquilo. É como se aquilo virasse um hábito, é como se aquilo virasse um estilo de vida. E deixa eu lhe falar, sozinho você não consegue mesmo. Você só consegue se você abrir seu coração para Cristo e Ele entrar, aleluia, quebrar as algemas que te apegam a esse pecado miserável. Só Jesus pode libertar você. O erro vicia as pessoas, assim como o bode gosta de lamber sal. Bode lambe sal, não é não, pessoal? Assim como raposa gosta de beber cachaça. Você sabia que raposa gosta de beber cachaça? Pode botar que ela chega lá e passa. E ela vai beber. Só botar algo, né? Se quiser matar uma raposa é só botar. É verdade, pessoal. É verdade. Assim como todas estas coisas viciam esses animais, assim também o pecado vicia você e prende você no erro. Caim, quando ele começou a perceber que a vida do lado de fora era diferente, ele começou a fazer as coisas da forma que ele achava melhor fazer. Sabe por quê? Porque todo homem tem 4 níveis de vida intelectual. Todo homem tem 4 níveis de vida intelectual. Todo homem tem 4 níveis de vida intelectual. Todo homem tem a esperteza. Quantos aqui são espertos? Quantos aqui são espertos? Todo homem é esperto. A esperteza é um nível de vida intelectual. Todo homem é inteligente. Quantos aqui são inteligentes? A inteligência é um segundo nível de vida intelectual. Preste bem atenção. Quantos aqui têm consciência? Consciência também é um nível de vida intelectual. Sabedoria também é um nível de vida intelectual. São 4 níveis de vida intelectual que todo homem tem. Preste bem atenção. Caim começou a desenvolver a esperteza. Caim começou a desenvolver a inteligência. Mas o que Caim deixou esfriar e não desenvolveu foi a sabedoria e a consciência. Por quê? Porque Caim estava ligado muito mais nas coisas da terra do que nas coisas do céu. Eu vou lhe explicar. Para quem me ouve aí, diga glória a Deus. Caim estava muito mais ligado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E esperteza e inteligência são 2 níveis de vida intelectual da terra. Toda pessoa pode desenvolver a esperteza, porque a esperteza é um nível de vida intelectual terrestre. Toda pessoa pode desenvolver a inteligência. Por quê? Porque a inteligência é um nível de vida intelectual da terra. Agora, a consciência é um nível de vida intelectual do céu. Por quê? Quem me ouve, diga glória a Deus. Porque a consciência é o poder que temos de dar valor às coisas. Aleluia, glória a Deus. E é Deus que nos dá esse poder de darmos valor às coisas.
proporciona isso. A sabedoria é um nível de vida intelectual do céu. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Ele lhe dá deliberadamente. O erro de Caim foi desenvolver a esperteza e a inteligência, mas Caim era um inconsciente. Por quê? Porque para ele, quando o tempo foi passando, o culto para ele virou coisa normal. Para ele o culto agora não era mais culto. Para Caim o culto era um ritual. Ei, e eu quero falar isso aqui para você em alto e em bom som. Pelo amor de Deus, culto é quando você coloca uma divindade acima, aleluia, e você reconhece ela como Senhor. Isso é cultuar. Em outras palavras, agora, neste momento, existem pessoas colocando o diabo lá em cima e estão cultuando ele. Cultuando como? Cultuando com drogas. Cultuando como? Cultuando com orgias. Cultuando como? Cultuando com porfias. Cultuando com todo tipo de imundície que separa o homem de Deus. Mas nós que servimos ao Senhor, nós cultuamos a quem? Nós cultuamos a Deus. E quando nós vem para um culto, quando a gente vem para a igreja, quando a gente participa de um momento como esse, a gente, meu querido, coloca Deus acima de todas as coisas, aleluia, e começa a engrandecê-lo com palavras, engrandecê-lo com as nossas ações, engrandecê-lo com as nossas atitudes, e assim o nosso Deus é glorificado e exaltado no nosso meio. Tem alguém aqui que ouve e agradece a esse Deus? Então aplauda ele bem forte. O erro de Caim é porque ele deu mais valor às coisas da terra. Vou lhe provar que ele deu mais valor às coisas da terra. E esse é o erro de muitas pessoas nos dias de hoje. Presta bem atenção. Caim, ele começou a dar valor às coisas da terra. Para ele o culto não era mais culto. Para ele o culto não era mais serviço. Não queria mais colocar Deus acima de todas as coisas. Era como se ele fizesse assim. O pai dele dissesse: Caim, às 6 horas, na passagem do dia, nós vamos adorar a Deus. Caim, ele falava assim: tá bom. No começo ele foi muito bem, mas quando o tempo foi passando, Caim começou a relaxar, começou a chegar atrasado, começou a não ser mais sincero no culto. Você sabia que Deus, Ele leva em consideração todas as nossas obras diante